banco acatou o meu pedido administrativo para suspender o desconto na conta corrente, isso é para sempre? É vitalício? Bom, em tese é. Se você pediu para suspender o desconto na conta corrente em caráter indeterminado, ou seja, não tem prazo, o banco é para suspender o desconto na conta corrente. Quer dizer que o banco não vai descontar? Gente, é impossível saber o que vai acontecer. O banco pode chegar simplesmente depois de 3 meses, depois de 6 meses, voltar a descontar. Está correto o banco? Não, o banco não está correto. O banco não deveria descontar, mas descontou. O que você deve fazer? Abrir outra reclamação no site do Banco Central ou no consumidor, ou se o banco, mais uma vez, se negar a suspender o desconto, daí procurar a justiça, tá? Então não tem nada garantido. Tem casos que eu já presenciei que o banco suspendeu o desconto por 3 anos, sem descontar nada na conta corrente. Porém, o banco esse ano voltou a descontar. E aí, qual a explicação? Não tem explicação, o banco voltou a descontar. Por quê? Porque enquanto vocês aí, que são servidores aqui do GDF, recebem obrigatoriamente para o único banco, o banco faz o que quiser com vocês, tá? Tá correto isso? Não tá correto isso. É ilegal? É ilegal se você pediu a suspensão do desconto na conta corrente e o banco reteve seu pagamento. É ilegal. Mas o banco pode fazer? Faz, como tem feito em vários casos, tá? Por quê? Porque lá atrás, quando você passou no concurso do GDF, você se tornou militar, se tornou policial civil, você abriu aquela conta bancária obrigatoriamente por esse banco e lá naquela abertura de conta bancária você autorizou o banco a descontar na sua conta corrente, na sua conta salário e na sua conta poupança. Você nem se lembra, mas se você pedir a cópia do contrato, está escrito lá, tá? Que você autoriza a descontar. É correta essa cláusula? Não é correta. Ainda mais depois você pediu a revogação dessa cláusula. Mas o banco vai lá e desconta. Então, o que você tem que fazer nessa situação? Ficar calmo, não se desesperar e correr atrás do banco para, sei lá, fazer um refinanciamento, para fazer um novo empréstimo, nada disso. Se você pretende continuar com essa suspensão do desconto na conta corrente, fique calmo, abra uma nova reclamação no site do Banco Central ou no site do consumidor. Informe lá, mês tal, do ano tal, você pediu a suspensão, vai juntar o protocolo dessa reclamação que você fez lá no passado, junto ao Banco Central, junta no site, nessa nova reclamação, falando que você pediu a suspensão, o banco acatou e esse mês reteve completamente o seu pagamento. E você quer, mais uma vez, que revogue o desconto na conta corrente e devolva o seu salário que foi retido, tá? Se o banco se negar, daí sim você vai procurar a justiça. E se você quiser também, procure o banco e pergunte, banco, tá aqui, ó, você me respondeu lá atrás, na reclamação que eu fiz no site do Banco Central, eu queria suspender meu desconto na conta corrente. Por que você voltou a descontar? E ouça a resposta do banco. Você vai falar, não, agora eu vou descontar porque eu quero. Então, você vai lá, abre reclamação no site do Banco Central. Agora, se o banco falar, não, eu estou aqui com a renegociação. Houve renegociação do banco. Se você achar que aquela renegociação do banco é vantajosa para você e você quer voltar a pagar as parcelas debitadas da sua conta corrente, faça a renegociação com o banco. Repito, se a renegociação trouxer alguma vantagem para você. Se aquela parcela que vai voltar a debitar na sua conta corrente é uma parcela que você consiga pagar nos próximos 5 anos, 10 anos e 20 anos, tá? E o principal disso, que pouca gente observa, verificar qual será o saldo devedor após a renegociação. Esse ponto aqui eu preciso destacar para vocês algumas informações que são importantíssimas quando vocês forem renegociar esses contratos e achar que é interessante. A pergunta é, banco, qual é meu saldo devedor hoje? Pergunte, um exemplo. Ele vai falar para você, 100 mil reais, tá? Tá devendo 100 mil. Eu vou pagar em quantas parcelas? 120 meses. Beleza, 120 parcelas. Qual vai ser o valor da minha parcela? Se ele falar, um exemplo, só estou chutando aqui, 2 mil reais. Então vai ser 2 mil vezes 120, 240 mil reais. Ou seja, a sua dívida saiu de 100 mil e você vai pagar agora 240 mil reais, mais de 100% de juros. É um exemplo absurdo? Não. Estou sendo aqui bem otimista. Em muitos casos tem triplicado a dívida do consumidor quando ele renegocia nesse prazo de 10 anos ou até em 20 anos. Tá? Então não é um exemplo absurdo, é o que tem acontecido na maioria dos casos. Então, se você viu que a parcela vai ser 2 mil reais e você consegue pagar aquela parcela? Consigo. Se você viu que a dívida passou de 100 mil para 240 mil reais, você está disposto a pagar mais do que o dobro que você estava devendo? Está disposto? Então, beleza. Renegocie o contrato com o banco e segue sua vida. Mas é aquela coisa, não adianta depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano, reclamar que não consigo mais pagar a parcela, porque daí você está só regredindo na vida.
porque você já está renegociando um contrato que já era renegociado, tá? Porque dificilmente uma pessoa pede a suspensão do desconto na conta corrente e é o empréstimo originário. Grande parte já é uma renegociação. Então, já é uma dívida que você tinha com o banco, que você renegociou numa única parcela, paga ali 1 ano, 2 anos, não consegue pagar mais, pede a suspensão, o banco suspende, depois volta a descontar, depois você vai lá e renegocia o contrato já renegociado. Então, você já está pagando 2 vezes o valor da dívida e quando você renegocia, pagar mais 2 ou 3 vezes o valor da dívida. Então, se você renegociou aqui, você achou interessante essa parcela de R$2.000, mesmo pagando R$240.000, então pague em 10 anos. Então, pague 1 ano de parcela e depois vá lá e pede outra renegociação, porque daí você está andando que nem um caranguejo, está andando de lado, não está resolvendo nada, tá? Então, pare com isso. Renegociou, assuma as suas consequências, assuma os seus atos e vá até o final, tá? Pare com esse negócio de renegociar e depois pedir outra renegociação ou pedir a suspensão, tá? Agora, olha, o direito me passou essa proposta absurda, não concordei. Beleza, não concordou, você não é obrigado a aceitar a proposta do banco, da mesma forma que o banco não é obrigado a negociar contigo. Acabou, não tem acordo, saia da agência e abra a reclamação no site do Banco Central ou no site do consumidor. Não resolveu a situação, procure um advogado para ingressar com ação para suspender o desconto na conta corrente. Tá, agora eu tenho uma ação judicial que já transitou em julgado, o juiz proferiu uma sentença favorável para mim, ele suspendeu o desconto na conta corrente, é garantido que para sempre vai suspender o desconto na conta corrente? Bom, você tem uma decisão falando isso, que é para o banco não descontar na sua conta corrente. É garantido? Também não é garantido, gente. Vocês conseguem entender que vocês estão presos ao banco? Vocês são obrigados a receber apenas por esse banco? O banco sabe que tem uma sentença transitada em julgado, falando que não é para descontar. Quer dizer que o banco, em 100% dos casos, ele vai cumprir? Ele sabe a obrigação de cumprir. Ele cumpre? Tem que cumprir. Quando não cumpre, o que acarreta quando o banco não cumpre uma sentença? Há multas pelo descumprimento da sentença, tá? Mas não há nada garantido que durante o resto da sua vida o banco vai debitar nada. Não, enquanto vocês estiverem presos junto a esse banco, o banco volta e meia, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles podem voltar a descontar. Independente de você conseguir a suspensão pela via administrativa ou se você conseguir a suspensão pela via judicial, não muda nada para o banco, é a mesma coisa. A única diferença é que quando você pede a suspensão pela via judicial e tem uma sentença mandando suspender, é que se o banco descumpre, o juiz ele fixa um prazo para o banco estornar aqueles descontos e se não cumprir naquele prazo que foi dado pelo juiz, ele aplica uma multa por descumprimento. Então, como eu já postei para vocês em outros vídeos aqui, tem pessoas que estão recebendo aí de multa 50 mil, outros 60 mil, outros 40 mil reais, porque depois de 3, 4 anos o banco voltou a descontar e reter completamente o salário daquele consumidor por durante 2, 3, 4, 5 meses. Então o juiz aplicou uma multa diária de R$1.000 ou de R$10.000 por mês, entendeu? Até que o banco cumpra aquela ordem judicial de suspender o desconto na conta corrente. O juiz não tem aquele poder de acessar a tua conta bancária, acessar o banco e estornar aquele valor. Quem tem que fazer isso é o banco. Se o banco não faz, o que o juiz faz? Aplica uma multa. Em último caso, o que o juiz pode fazer também, penhorar as contas do banco para poder devolver aquele valor que foi retido indevidamente na sua conta corrente. Então, repito, administrativo ou judicial, nada muda. O banco pode voltar a descontar a qualquer momento. Cabe a você ficar calmo do outro lado e, antes de desesperar, de correr no banco e fazer uma renegociação de qualquer jeito, procure um advogado ou você faça essa reclamação no site do Banco Central. Vocês aqui um caso de uma pessoa que ficou mais de 2 anos com a suspensão do desconto na conta corrente. E só porque o gerente informou que voltaria a descontar, a pessoa entrou em desespero e aceitou renegociar de qualquer jeito o contrato. O banco nem descontou, só ameaçou em descontar. Então correu lá e fez a renegociação. Não vou informar os valores aqui exatos, mas para vocês terem uma noção, era uma dívida que era de aproximadamente R$300 mil e depois que ela renegociou para pagar em 20 anos com juros mensais de 8% ao mês, olha o tanto que aumentou, porque o banco sabe que ela pode pedir novamente o cancelamento dos descontos na conta corrente. Para o banco, essa pessoa não é mais uma boa cliente. Então, o que ele faz? Sobe os juros. Então, com juros mensais de mais ou menos 8% ao mês, uma dívida que era 300 mil passou para 800 mil reais, pessoal. E você pensa que aquela parcela que o banco colocou, ela vai conseguir pagar? Não. Por quê? Vou dar um exemplo aqui hipotético para não identificar as pessoas. A pessoa recebe mais ou menos
R$ 5.000 e o desconto na conta corrente que a pessoa autorizou através dessa renegociação é de R$ 4.700, ou seja, ela vai receber durante 20 anos R$ 300 por mês. Olha que banco bonzinho, né? Tá vendo? Então, não ficar desesperado. Não sair correndo atrás do banco porque o banco ameaçou que vai voltar a descontar. Voltou a descontar? É muito melhor você ficar um mês sem salário do que você ficar agora 20 anos ganhando R$ 300, tá? Qual que é o melhor? Na minha opinião, ficar um mês sem salário, procurar o Banco Central, procurar o consumidor, não resolver, depois procurar a justiça. Não sair desesperado procurando o banco para renegociar de qualquer jeito. Daí, agora está nessa situação. Uma dívida que era 300 mil, passou por R$ 800 mil. Não é exagero, pessoal. Eu vou deixar na telinha para vocês aqui, mas não vou mostrar as informações. Mas é praticamente isso. Aumentou muito a dívida, só por conta do desespero, só por conta da ameaça que vai descontar. Nem descontou, mas ameaçou, pronto, eu vou lá e faço qualquer acordo com o banco. Não é assim, gente. A gente precisa ser um pouco mais calmo também e pensar nas consequências. Leiam as informações que são repassadas para vocês. Então, leiam, minha parcela é X, vai passar para 2X. Meu saldo devedor é Y, vou pagar 4Y, eu não vou fazer acordo. Você tem opções. Se você não concorda com aquela proposta que foi te passada, você não é obrigado a fazer aquele acordo. Você tem meios para resolver isso aí. Quais são os meios? Reclamação, Banco Central, reclamação no consumidor e, em último caso, procurar a justiça. Não é bater esse desespero, correr feito louco no banco e negociar de qualquer jeito. Não. Calma. E procure um profissional para poder te orientar, tá bom? Então...